dia, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Corvina Fontanelli, eu sou a diretora da Câmara de Comércio França-Brasil. Eu dou as boas-vindas a todos que nos assistem remotamente e aqueles que estão conosco aqui na sede da Câmara. Este é um evento híbrido, híbrido de tecnologia, mas também híbrido de comissões, porque a produção foi feita por duas comissões, Mundo do Trabalho e Gestão de Riscos, e também eu diria que é um evento híbrido, porque juntamos três empresas, né, que vão se complementar muito bem para tratar o tema do dia, que é desarmar as armadilhas do mercado brasileiro, chaves para prosperar em um período de permacrise. Um tema bastante instigante, né, pelo título. Bom, como é de praxe, já peço desculpa para quem já ouviu esse discurso que eu vou fazer agora, sobre que apresenta a Câmara de forma resumida, porque sempre tem gente que se junta a nossos eventos que para quem é a primeira vez. Então, para ser rápida, a Câmara de Comércio França-Brasil é a mais antiga Câmara bilateral em funcionamento no Brasil, fundada em 1900. É uma Câmara nacional, com 4 capítulos regionais, São Paulo sendo o maior deles, seguido pelo Rio, Belo Horizonte e Curitiba. E estamos em fase de crescimento geográfico, porque o Brasil é muito grande, a gente só vinha, né, cobrindo mais o Sudeste. A gente abriu uma antena em Fortaleza no passado, e daqui a um mês, exatamente, vamos abrir uma antena em Recife também, para cobrir mais 4 estados do Nordeste, além dos 4 que a antena de Fortaleza já cobre. Estamos em crescimento, hoje contamos com mais de 500 membros, e esse crescimento ele vem pela ambição que a gente tem de ser uma Câmara mais diversa e mais inclusiva. Então, a gente tem 7 categorias de associação, a gente criou novas categorias, claro que tem a categoria já histórica dos membros institucionais, a categoria também histórica das empresas PJ, por partes de número de colaboradores, mas a gente criou mais recentemente categorias novas para startup, para ONG, para alumni, para empresas do exterior que já existem, com tarifas diferenciadas para permitir que todos que querem se manter conectados ao ecossistema franco-brasileiro, dos negócios, mas também da cultura, possam ter acesso à nossa Câmara. E a gente é uma fábrica de eventos, né? Ano passado fizemos mais de 190 eventos no Brasil, e a gente deve ir nessa direção, atingir esse mesmo número até o final do ano. Eventos presenciais, híbridos, virtuais, eventos convivais, como Soirée la Francesa, como Galerie des Rois, o jantar de final de ano que se aproxima, vai acontecer no dia 29 de outubro. Muito em breve a gente vai lançar os convites para compra individual, a gente já lançou a compra de cotas de apoio, e eventos temáticos setoriais para produzir conhecimentos, ao mesmo tempo que favorecer a conexão entre as pessoas, entre as empresas, os empreendedores, que é a nossa missão, né, nosso métier. E, bem, dito isso, né, dei um apanhado geral, eu vou passar a palavra para o Antoine Blavier, que é o líder da Comissão de Gestão de Riscos, que teve a iniciativa desse evento e depois chamou a Comissão do Mundo de Trabalho para fazer um evento em conjunto. Então, Antoine, a palavra é sua e você vai nos apresentar os palestrantes do dia, a quem eu dar as boas-vindas. Obrigado, Corrine. Bom dia a todos. Como a Corrine falou, eu sou Antoine Blavier, eu sou sócio e head de gestão de riscos na Velu. Eu cuido da Comissão de Gestão de Riscos da Câmara, junto com o Lucas Piffer da Accor. E hoje a gente está, como a Corrine disse, num evento em parceria com a Raquel Busnello, que é da Comissão do Mundo do Trabalho.
Bem, bom dia a todos também. Eu sou Raquel Busnello, eu sou vice-líder da Comissão do Mundo do Trabalho junto com a Sara, que hoje não pode estar com a gente. Eu tenho RH Busnello Solutions e é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que ninguém melhor como vocês podem se apresentar, então peço que vocês se apresentem para a gente. Eu primeiro, sou um Graçucheiro, francês, tenho 20 e poucos anos no Brasil. No Brasil estava na Alemanha, eu fui executivo de nacional. Ajudei a me tornar interim manager, história executivo de hoje eu sou fundador da Telos, que é uma empresa de gestão executiva interina, atua no Brasil, na Colômbia e na Argentina, um pouquinho. E nós somos membros da Valtus Alliance. A Valtus sendo um líder europeu e a Aliança, um país mais novo, tem a ambição de ser referência no segmento. E uma atividade de forte crescimento na região. É isso. E agradeço muito pelo convite. Bom dia a todos, um prazer estar com você. Meu nome é Vincent Parachinin, eu sou francês, casado com brasileira há 20 anos. Acabamos de celebrar as nossas de porcelana. Não sabia que tinha porcelana. Queimar fácil. Eu trabalhei 15 anos na BIC, das canetas. Então, para o brasileiro, tem duas notícias. A BIC é francesa, não é brasileira. E as canetas não são abduzidas por aliens, vocês perdem. E a BIC agradece muito. Continua a perder. Tá? Então, vai lá. Eu fiz o meu percurso é bem atípico, porque eu comecei na sede e aí eu terminei no fundo à direita do mundo. Terminei como gerente geral do Cono Sul, no Chile. Trabalhei em inovação, market research, brigando com a Procter & Gamble em barbeador e depiladores. Depois, como key account, Walmart, Carrefour, aí eu vim para cá, em 2009, era outro Brasil, né? Crescimos a rede de distribuição, depois eu fui diretor comercial na Argentina e descobri que não era com o cliente que se negociava na Argentina, sim com o governo, e outro tipo de negociação, realmente de alto destaque. E finalmente consegui fugir a tempo e me retirar no Chile, onde assumi uma posição de business leader. Há 8 anos eu tenho a cargo duas funções. A primeira é estruturar a Halifax Consulting, que é uma empresa francesa, que apresenta 28 países e que tem como foco a excelência comercial e a excelência de liderança. A gente brinca dizendo que somos os últimos 50 centímetros da sua proposta de valor interna e externa. Cuidamos e transformamos pessoas que cuidam da sua proposta de valor. E o segundo é acompanho muitos executivos nas suas próprias transformações e na transformação cultural e na eficiência dos seus negócios. É um prazer estar aqui. É uma interessantíssimo para a gente. Contigo. Obrigado. Bom, meu nome é Laurent Serafini, eu sou CEO da Velour International. Tenho também percurso pouco atípico, porque eu comecei no setor público. Então, eu participei nas Forças Armadas francesas como oficial e na polícia, no Ministério do Interior, durante quase 15 anos. E depois saí de licença para criar empresas de gerenciamento de risco e inteligência estratégica. Basicamente, o que estamos fazendo? De um lado, estamos protegendo os ativos das empresas, então bens, pessoas, tecnologias e informação. E do outro lado, estamos fazendo inteligência econômica estratégica, que é basicamente trazer informações para as empresas e fazer investigações corporativas. Estamos instalados aqui, fomos na Argentina, Colômbia, voltamos tudo aqui, porque nos países, você sabe como a Argentina conheceu alguns problemas. Estamos na França também. Hoje eu moro na França, eu faço back-to-back, então venho aqui trabalhando e voltando na França, fazendo essa ponte de maneira permanente. Basicamente isso. Acho que essa apresentação são feitas. Bom, vamos começar um pouco pelo fim, na verdade. A ideia é que as três empresas apresentem um pouco. Então, quando você vai ver essa tela, você pode já terminar e sair da sala, você vai entender tudo. É um resumo de tudo. Basicamente, nós vamos explicar o que é o mundo de permacrise. Vamos explicar um pouco em detalhe, é importante, porque é um conceito que saiu, vamos dizer, há alguns meses atrás, que hoje está se ampliando e as pessoas não sabem exatamente o que se trata. Então, vamos explicar o que é. E o que nós vamos trazer, nós da Velour, por exemplo, nessa conferência palestra de hoje, eu te agradeço pelo convite, eu esqueci, mas foi bom. E duas coisas. A tranquilidade, a ideia é num mundo de permacrise, onde é tão complicado, tão complexo, tão incerto e tudo isso,
cuida dos seus negócios e tem outras pessoas que vão cuidar de outras coisas para você ter a tranquilidade necessária para os seus negócios. A ideia é de não fazer tudo, porque você vai fazer mal algumas coisas. A ideia é se concentrar no que você sabe fazer bem. E o segundo é a lucidez. Por que a lucidez? Porque todo mundo percebe todos os dias, tem uma brincadeira que eu coloquei, eu faço essa brincadeira todos os compromissos comerciais. E de dizer, não precisamos mais festejar o dia da mentira hoje, o 1º de abril, as pessoas mentem o tempo todo. Então, a ideia é trazer informação para saber exatamente onde você vai, com quem e em que condições. E isso hoje é fundamental e realmente vital para os seus negócios. Porque realmente, num país, por exemplo, no Brasil, onde tem corresponsabilidade, se você vai se associar com um cara totalmente quebrado, quem vai pagar a fatura é você. Pode totalmente atrapalhar o negócio no início saudável, mas você não tem o cuidado necessário. E hoje, como eu falei, como todo mundo mente, vai ter que verificar exatamente tudo. Então, basicamente isso. Então, se eu... Deixa eu avançar. Então, vamos... Olha a terraça, aqui dá dor de cabeça. Só quando fica... Então, aqui é o mesmo intuito. O que você vai aprender no final dessa conferência? Primeiro que existe várias crises específicas dentro desse mundo da permacrise aqui no Brasil. Para resumir, duas bem importantes. A primeira de rentabilidade, a segunda de produtividade. Então, a chave do jogo nesse mundo é entender que você precisa construir robustez, resiliência dentro da sua organização, e isso passa por um modelo de gestão de competência muito integrado. E até porque no mercado de trabalho brasileiro existe uma escassez bem grande de talento. E a gente vê gente que tem que assumir certa posição fazendo o trabalho de 2 posições para baixo. Então, nesse sentido, não adianta muito competir por ligar com o mercado para recrutar os melhores talentos, a não ser que seja a posição absolutamente clave, mas se não crescer justamente e construir um propósito federativo e crescer na competência na gestão. Por quê? Porque as ofertas de valor, as oportunidades de valor que existem e vão continuar existindo, elas estão a captura o mais próximo do seu cliente, o mais próximo da realidade do mercado. Isso requer que construímos competências, capacidade e um modelo de gestão descentralizado lá na ponta. Tá? Então, resumindo, é isso que a gente vai passar para vocês. Matéria? Tá bom? Tinha matéria para... Agora, só destacar inspirado. Obrigado. Então, vocês fizeram a conclusão, vamos para a introdução agora. O que é permacrise? Por que a gente fala permacrise em vez de crise? Pedir para vocês falarem mais alto, mais só um alto. pouquinho, tá? Ok. Obrigada. Então, eu vou tentar definir o que é permacrise. Infelizmente, vamos ter que fazer um pouco de história para entender o que mudou nas empresas. Então, eu coloquei 3 imagens. Eu não sei se você vai reconhecer. Na esquerda, se você não reconhece, realmente tem um problema. Ou você é muito novo. Ou você é muito novo, exatamente. Eu acho que todo mundo se lembra desse dia e onde ele estava quando aconteceu os atentados 9/11 nos Estados Unidos, em Nova York. O que mudou? Basicamente, nas empresas, então, o que mudou? Primeiro, o que era os alvos lá nessas torres, eram empresas. O Pentágono, eles tentaram, mas não conseguiram, realmente. Eram só empresas, e os alvos principais desses atentados eram empresas. Então, o que as empresas entenderam nesse dia, foi um choque até, é que tudo que era risco interno, o que depende do gerenciamento dos managers da empresa, como, por exemplo, acidentes de trabalho, as empresas cuidavam disso de maneira totalmente perfeita e não precisavam de ninguém. O que era risco externo, como, por exemplo, risco político ou geopolítico, que é o caso desse atentado, todo mundo esperava do Estado que ele garante isso para você. Bom, lá, a resposta foi evidente. O Estado não está mais em condição. Foi o início. E eu posso dizer, para vir do Estado, que o Estado não está mais em condição. Então, já posso falar para você. Um dos riscos hoje, vamos ver alguns exemplos, que o Estado não consegue gerenciar tudo isso. Então, as empresas elas vão ter realmente que tomar conta disso. Então, primeira mudança. Segunda mudança, 2007, 2008, na direita, crise financeira. Novo choque de realidade para as empresas. Não sei se você se lembra da crise, Lehman Brothers, Enron. As empresas morrem. E as grandes empresas morrem. As pequenas, todo mundo sabe que elas morrem. Porque você vai estar lá no seu dia a dia com amigos e fechar uma companhia. Okay.
mas as maiores, como Lehman Brothers, que dominavam o mundo, elas podem fechar? Sim, elas podem. Então, também, novo choque de realidade vai ter que organizar as companhias para justamente poder tomar conta desses riscos e cuidar um pouco disso. E o terceiro evento é a pandemia, não sei se você se lembra dessa pandemia, mas basicamente colocou realmente o gerenciamento de risco no centro das companhias. Foi uma crise, vamos ver, completamente imprevisível, um choque enorme social das organizações das empresas. Então, lá também, o que mudou é esse lado realmente completamente imprevisível e impactante dessas crises cada vez mais. Então, se você pega hoje rapidamente, se você pegar hoje rapidamente, por exemplo, em 2023, quando saiu esse conceito de permacrise, é o quê? International SOS, que é uma grande companhia de gerenciamento de risco, que depende da crédito de risco, são as pessoas que criaram essas empresas de gerenciamento de risco nos anos 70, 80, normalmente os líderes, os primeiros. O conceito definido, se você olhar bem uma empresa hoje, se você só fala de evento externo, a companhia nem falou de interno, tudo que você pode conhecer, de problema, regulamentação trabalhista, problema de home office, o que vamos falar, problema de produtividade, tudo que pode impactar a vida das empresas. Você olha guerra na Rússia e Ucrânia, Palestina e Israel, dá um exemplo concreto. Cataclismos naturais, olha os incêndios em Brasília, talvez amanhã uma empresa que lá não pode mais sair de aviões executivos porque, infelizmente, com as fumaças, não vai mais decolar, como aconteceu na Europa com alguns incêndios. Conflito social, tumultos na França, que custam bilhões de euros para as empresas. E risco geopolítico, como golpe de Estado, que, por exemplo, tirou centenas de empresas francesas, por exemplo, da África. Então, tudo isso impacta, evidentemente, as empresas. E qual é a diferença entre antes e hoje? A primeira conferência que a Velour fez na Câmara de Comércio, mais de 10 anos atrás, foi sobre gestão de crise. Eu encontrei os PowerPoint na época, em 2011, e o que eu falava na época, poxa, olha os estudos. A pergunta não é se uma crise vai impactar você, mas quando? Porque uma crise vai impactar uma empresa. Só que na época era cada 5 anos, né? Hoje, cada semana, cada 15 dias, cada mês, cada 2 meses. Então, imagina o estresse das organizações, não tem nada a ver com o que nós conhecíamos antes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Palestina e do Israel, bem concreto, para ilustrar isso. Olha esse conflito, está bem longe, por exemplo, da Europa, bem longe. O que aconteceu? Não sei se você seguiu isso na imprensa. Tem soldado do Israel que estava comendo um sanduíche com uma sacola de plástico da Carrefour no chão. O que aconteceu? Carrefour perde bilhões de euros com isso. Começou a pesquisar as associações. Olha, Carrefour tem um master franchising lá no Israel. Ele ajuda os soldados, ele alimenta os caras que matam crianças, etc. Como continuam? Pessoas no supermercado com iPhone, TikTok. Olha, eles vendem produto do Israel. Olha esses figos, é verdade que eu conto. 1 milhão de visualizações. Olha isso. E tem sangue das crianças. Não venderam um produto dessa marca durante meses e meses. Então, esses conflitos, realmente, a mais de ser cada vez mais presentes, são totalmente impactantes e nos deixam numa situação um pouco caótica, o que resume esses dois conceitos rapidamente. Na direita, é um conceito que vem dos Estados Unidos, do exército, que chamava de VUCA, o mundo era volátil, complexo, blá, blá, blá. Não gostou muito de siglo, mas só para ilustrar. Agora, falamos de BANI, brittle, anxious, não linear, incompreensível. Basicamente, dizer, ok, não dá para prever mais nada. É tão caótico, tão imprevisível, e a pandemia é o maior exemplo, que nós vamos explicar um pouco como as empresas têm que se adequar a essa nova realidade. E aí eu consigo contribuir. Eu tenho um slide aqui, é que para complementar também, estamos vivendo uma fase atípica, estamos encontrando o planeta Terra um encontro de 3 ciclos, o ciclo do clima, o ciclo social, o ciclo de conflitos humanos, e a gente está chegando numa fase de caos, né? Porque o caos pode ser uma boa coisa, né? A definição de uma nova ordem. Estamos chegando na fase se você olhar a agenda
calendário azteca, né? Fim do mundo, que não é o fim do mundo, é o fim de uma maneira de pensar, de ser. E justamente, acho que esse caos é a oportunidade para a gente repensar e rever tudo que a gente está fazendo e da maneira como a gente está fazendo, inclusive passar os slides, né? Deixa eu ver aqui, ó. Cris. Cadê o meu? Aqui, ó, eu no final. Não olhei que foi a dor da cabeça, está aqui. E o interessante é que estamos chegando no limite de um sistema, né? Que foi legal até hoje, mas do extrativismo, né? Onde tínhamos que crescer para crescer, sempre crescer, 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 até um ponto onde na Europa hoje a gente chegou a extrativismo da matéria-prima, que precisaria de 3 Europas para sustentar a Europa. O plástico que a gente não sabe mais o que fazer. Então, e a gente chegou, a gente criou uma sociedade que é interessante, porque era cheia de paradoxos. Então, tem como comentei, o ciclo social, tem o paradoxo do crescimento versus justamente essas matérias-primas que são limitadas, né? E ali até o conceito em si de crescimento, se vocês observam a natureza, e se a gente fosse medir a saúde de uma árvore só pelo crescimento dele, a gente teria árvores gigantes, né? A gente nem precisaria de avião, a gente chega como Tarzan de um país a outro, mas a própria árvore, em algum momento, chega num crescimento onde a saúde dele não é mais crescimento, mas a saúde dele simplesmente. E a gente está sempre olhando o crescimento como fator de saúde econômico. Então, talvez aqui tem um conceito para fazer evoluir. Tem, como comentei, né, esses recursos ilimitados, então, talvez pensar cada vez mais que nós não podemos continuar a se sustentar dessa maneira e vai ter que pensar necessariamente em economia circular. Tem o paradoxo do lucro e da produtividade versus o impacto social. É verdade que se você aplica 100% uma teoria do lucro absoluto, você não paga seus fornecedores, as máquinas, os bancos, os funcionários. Aí você tem um melhor lucro. Tem um paradoxo, é verdade. Então, como pensar mais em geração de abundância a longo prazo do que simplesmente a lucro de curto prazo? Tem o problema da digitalização versus as ameaças digitais. E eu presenciei isso ontem. Vocês conhecem o sistema Pará, né, da alfândega, né, para passar a Charles de Gaulle? Ontem estava quebrado. E a fila na alfândega estava quebrado do Pará. 3 horas de fila, com atraso de 1 hora e meia, de todos os voos de Charles de Gaulle, com impacto tremendo, só porque tem uma pane. Então, imagina um ataque, cyber-ataque global, o impacto que pode ter. O Laurent está muito mais a par desse tema do que eu, mas tem um risco de verdade. Tem justamente o paradoxo do volume, crescimento, sempre mais volume versus valor, simplesmente. Porque esse valor e como criar abundância acho uma pergunta interessante. Tem o conceito de cada vez mais política se regressa. Um mundo que precisa de cada vez mais simplificações. Então, o ESG, por exemplo, se você olhar o ESG, parece até a tabela periódica dos elementos. Eu não entendo, né? Enquanto simplesmente pensa no meio ambiente, as pessoas com fatores, indicadores simples de medição. A escassez, isso é muito interessante. A escassez da mão de obra, que você comentou no início da palestra, a noção, todas as empresas falam, não, está faltando mão de obra, 40% a gente não está achando. Por outro lado, eu trabalho com seniors, né? Pessoas de 50 anos. Discriminação tem muitos senhores no mercado, especializados, que não estão achando a oportunidade. Então, só olhar um pouco do espaço, gente, hello, talvez tenha uma coisa aqui, tem um fit para fazer aqui, né? Isso é muito interessante, essa hiperespecialização, porque, de fato, nós estamos num mundo de hiperespecialização, cada vez mais sujeito a conhecimento novo, inteligência artificial, e conhecimento, dados, enquanto a soma total dos dados criados na Terra superou a capacidade da soma dos cérebros de todos os terráqueos absorver
esses dados todos. Então, não tem outra solução do que uma pessoa se especializar no assunto e usar a inteligência comum. A inteligência de não será mais suficiente. E, enfim, tem o paradoxo da profundidade do conhecimento versus a flexibilidade. As organizações, assim como as árvores, tudo nesse mundo, o Cabani, é só isso. Tem que ser flexível para não quebrar. Então, como você junta essa hiperespecialização com flexibilidade? Então, esses paradoxos todos estão nos obrigando a criar um novo calendário maia, uma nova sociedade, baseadas em novos conceitos. E tem alguns exemplos muito interessantes de conexão, se a gente pode falar a respeito, mas eu acho fascinante, desde que a gente toma um bom rumo, porque tem dois rumos, né? Ou a gente vai na parede, ou a gente renasce mais forte. Isso é interessante. Eu acho que o que acontece, o Cabani, se vocês lerem o acronismo que ele diz, a gente não consegue entender. E realmente a gente não consegue entender. O prisma histórico não funciona mais. Caos quer dizer transição. Estamos num momento de transição. É o fim de um mundo. Esse é o fim do mundo centralizado, onde uma oferta funciona para todos, um procedimento funciona para todos os casos, e a gente consegue ter um modelo dirigista. Esse modelo dirigista centralizado hoje ele não corresponde mais e não está mais pregnante para isso. Você está terminando o mundo de otimização para o nascimento de um novo mundo, onde finalmente, através de muitas coisas, por exemplo, a descentralização, a gente vai conseguir criar mais robustez, a gente vai conseguir criar mais capacidade de aprender as diversidades de oportunidade e as diversidades de risco. Então, no final, bem o que você disse. O que eu faço? E a gente viveu isso esse ano, por exemplo, com muitos dos nossos clientes, congelaram um monte de investimento. Por quê? Porque eles não sabem mais ler o contexto. Tem lá no orçamento para gastar, mas não vai gastar. Por quê? Porque eu não sei o que vai vir. E aí, o que acontece? Aí a parálise da organização, projeta isso 5 anos. O empobrecimento, justamente, a pauperização desses ciclos econômicos. Enquanto, justamente, pequenos atores mais ágeis, mais conectados com a comunidade, mais conectados e espalmados com os atores da cadeia de valor, vão poder crescer e crescer muito mais rápido e tomar mercado, criar mercado, enquanto empresas muito centralizadas e governadas não mais conseguem fazer isso. Essa é uma cadeira assim, porque é muito engessada. Então, acho que esse é o problema que a gente tem que resolver. Agora a gente precisa ver isso mais aqui, né? Então, vou aproveitar já para lançar a segunda pergunta, que é, no setor de vocês e no Brasil, como essa permacrise se traduz concretamente, tanto para as organizações como para as pessoas? Nós, no nosso setor, coloquei umas coisas na tela, mas basicamente já foi dito um pouco. Bom, a partir do momento, de novo, que as palavras foram entendidas, é caótico, imprevisível, etc. Bom, então vai ter que se reinventar, já foi falado, vai ter que escolher um novo modelo de negócio, de gerenciamento das empresas, etc. Então, do ponto de vista de uma empresa como nós, uma empresa especializada em gerenciamento de risco, a gestão de risco deveria ser um pouco o centro das preocupações das empresas. A partir do momento que o risco é múltiplo, permanente, é vital e pode impactar a empresa até ela fechar, deveria ser no centro. Então, por quê? Porque é empreendedorismo, quem é empreendedor aqui, nós somos empreendedores, nós sabemos que empreender é tomar risco, se internacionalizar é tomar risco. Então, onde você vai ganhar dinheiro? É um país com risco, não é na França com 1% de crescimento, é possível. Mas é melhor ver outros países onde o crescimento talvez é maior, onde tem outras novas oportunidades, tem mais chance, talvez, de ganhar mais dinheiro. Mas nesses países, como por exemplo o Brasil, tem muitos riscos e vai ter que tomar conta deles. Então, quando você faz esse balanço, você imagina que as empresas entenderão isso e colocarão as medidas apropriadas para gerenciar esses riscos. Eu coloquei o diagnóstico, na verdade, é que nas últimas pesquisas que foram feitas, metade das empresas, por exemplo, de pequena e média, não tem um programa de gestão de risco. 50%. E 75% de quem tem um programa considera que ele não é bom.
e não consegue gerenciar os riscos. Então, imagina, você tem essa situação caótica, você tem essas empresas que a metade não tem programa, e quem tem, fala que o programa não é eficiente. Então, vai ter que fazer alguma coisa. E lá nós estamos vendo também uma grande diferença. Por exemplo, eu vou falar da França e do Brasil. Se você é uma grande multinacional em São Paulo, uma grande multinacional na França, em Paris, não tem nada a ver com uma pequena e média empresa no interior. Evidentemente, nas grandes capitais, as grandes empresas que têm recursos, que têm meios, etc., eles tomam mais conta disso do que uma pequena e média empresa que tem 5 funcionários e que, evidentemente, imagina que tem outras prioridades. Então, para nós, o diagnóstico é esse, e nós vamos mostrar a importância, depois que já foi falado, e do fator humano, porque eu vou falar um pouco mais disso adiante, mas você imagina bem que se uma crise imprevisível, você não vai conseguir redigir um manual onde na página 14 você vai ter a resposta ao problema que vai acontecer. O que vai fazer a diferença é o homem preparado. Então, é isso que vamos mostrar. Não, assim, eu vou dar até um exemplo, um cliente nosso, né, na Novo Nordisk, que é o laboratório de Ozempic, de diabetes, de emagrecimento. Eles tiveram um crescimento enorme, justamente porque o medicamento está disponível, o TC, ou seja, está disponível em venda livres, e alguns influencers que estão totalmente fora da gestão tradicional do laboratório, influenciador, estão certamente usando o produto, fazendo a promoção do produto, e eles têm zero alcance com essas pessoas, zero. Aí a pessoa, imagina, uma injeção, você injeta no olho, de repente publica isso, está escrito na bula, toda a promoção deles está feita através de ciência, através de prescrição medical, e na verdade é um mau uso de uma própria, como um paciente, porque ia falar consumidor, quase isso, né? O consumidor de um produto está absolutamente nada a ver, isso vai impactar eles. Nesse caso, não aconteceu, né? Mas como? Não aconteceu, né? Esse despincar no olho não aconteceu. Agora, para eles, um tremendo problema e oportunidade também de, puxa, como que a gente faz? E quando a gente vê um laboratório como um laboratório farmacêutico, por compliance, por gestão de risco, eles têm proibição de falar com o stakeholder do ecossistema numérico. E aí? Então, esse tipo de problema que a gente precisa tomar consciência. Eu só queria aportar 2 coisas que eu disse, que são resultados de estudo que a gente faz e que eu acho que são bem importantes. O primeiro é entender, o Brasil é o país do futuro. Stefan Zweig, em 1943, fala Brasil, país do futuro. E ainda é o país do futuro. Então, é o crescimento que vem, mas que pode ser muito melhor. É um país com um potencial tremendo que você não desenvolve. Então, tem um colega nosso, que é o professor da FGV, é um cara que é especializado em finanças e faz cálculo de valor atualizado, né? Então, ele acompanha há 30 anos todas as empresas, um painel de empresa consistente na Bolsa de Valor no Brasil. Ele faz o cálculo de porcentagem de retorno sobre o investimento do capital, né? Que a gente vê os últimos 10 anos, dividiu o retorno do capital no Brasil, das empresas como as nossas, diminuiu 30%. Esse já é um alerta de que o que está acontecendo, tem uma crise de rentabilidade, coisa que a gente não via aqui, porque sempre foi. Essa crise, ela se explica em parte pela produtividade laboral, que é baixa. Então, a gente vê aqui os múltiplos de Brasil contra México, porque Brasil contra a França não dá para comparar. Mas Brasil contra o México, Brasil contra a China dá para comparar. E, na verdade, a gente já tem um PIB por hora, por trabalhador, por ano, né, assim a medida, que é bem inferior aos nos vizinhos. Aqui eu não pus, mas tem um gráfico mais assustador, que é essa produtividade laboral nos últimos 10 anos, ela foi triplicada na China e na Índia, e nos últimos 10 anos no Brasil regrediu 52%. Aqui é a coisa que a gente... Sabe aquela lata de alumínio de Coca-Cola que a gente pateia, a gente chuta para baixo e a gente nunca cuida? A gente vai ter que cuidar disso. Escassez declarada das empresas no Brasil em talento, 81%. Quando a gente vai no nosso, que é a proposta de valor, a gente faz assessment de competência, né? A gente tem 80% das pessoas que são acessadas por nós, que são vendedores, geralmente multinacional, portanto, não é nem representativo do mercado, né? É uma amostra melhor qualificada, vamos dizer, que são tiradores de pedido, que não conseguem intermediar a geração de valor, tá? Então, uma coisa com a outra dá
dá alguns sinais do que a gente precisa tomar essa crise em sério, porque até agora dava um modelo dirigido, pondo mais recursos, recrutando mais pessoas e finalmente compensando em ineficiência a necessidade de crescimento. Hoje não dá mais. Por quê? Porque não tem mais esse crescimento, porque esse crescimento não vai ser mais linear. Essas oportunidades, de novo, elas vão estar cada vez mais no medular, né? No mais próximo da realidade, no mais próximo ao concretado. E respondendo a sua pergunta, Kel, eu vi dos meus clientes, tanto eu fui professor da Fundação Cabral, e na crise do Covid, a gente implementava o Comitê de Gestão de Crise entre as empresas. E é interessante que isso tem a ver diretamente com essa consideração do crescimento a crescer versus a geração de solidez e de robustez, como você falou. E todos os primeiros reflexos mais alto. Então, e todos os reflexos dos casos que eu vi em contexto de crise estão indo para a robustez. Quando está em crise mesmo, você esquece o crescimento. Olha, o comitê de crise, o comitê da fundação, que foi implementado em centenas de empresas familiares. Então, aqui as diretrizes: liquidez, proteger funcionários, cadeia de suprimentos, ficar perto dos clientes, e evidenciar o propósito da organização. Aqui a gente já tem traços que vêm justamente predefinir uma pista para o dia de amanhã. Os funcionários, estabilizar a cadeia de suprimentos. Nós temos casos de proximidade cada vez mais. A liquidez, essa conscientização que o ROIC, o retorno sobre o capital investido, é mais importante, finalmente, do que o crescer para crescer. Tem esse modelo também que foi bastante usado durante a crise, justamente para o depois da crise. Ok, nós temos uma unidade que está com uma certa robustez, que tem um retorno sobre o capital investido, que tem funcionários motivados, temos uma cadeia de suprimento sólida, idealmente com proximidade, idealmente com a consciência da regeneração e consciência climática. Então, a gente vai, de novo, exploitation em inglês, execução, refinamento do conhecimento existente e foco no core business. E depois você vai explorar, interessante, a ambidestria organizacional, porque você, numa primeira fase, você defesa e extensão do core business. Então, não tem crescimento, tem robustez, retorno sobre o capital investido, tem você investe nos funcionários, né, organizacional, você cuida dos clientes. E aí depois você vai desenvolver novas unidades, novas startups, porque o mundo é incerto e você tem que crescer, você não pode parar, se você para, você morre. Aí você vai desenvolver novas empresas, horizontes 2, horizontes 3, chama como quiser, aí sim, baseado em retorno sobre o investimento, baseando em crescimento, mas vai protegendo, vai solidificando a sua unidade principal, né? Nós temos o caso da Nexans, que é cliente de vocês, né? E da gente também na Europa, que é muito interessante, porque esse CEO aqui, ele pegou uma empresa, está na bolsa, ele falou para os acionistas assim: eu não vou colocar o crescimento como KPI, foi muito usado. Ele falou: não, vou usar o retorno sobre o capital investido. E ele transformou uma empresa que estava deficitária numa empresa muito lucrativa, baseado em 3 E's, né? O E do meio ambiente, o E do econômico e o E do engajamento do funcionário. E nas finanças, o indicador dele é o retorno sobre o capital investido. Os clientes, ele trabalha muito a proximidade, por exemplo, sobre a competência engajada. Ele fica muito no motivação, retenção, medição das pessoas, desenvolvimento das pessoas, ausência, turnover, tudo isso. E ele tem um indicador também de retorno do carbono empregado, né, que tem essa consciência ambiental. Isso são as dicas às empresas que eu vi sobrevivendo, crescendo. Não estou falando que só isso, mas esses modelos funcionam.
Então, aqui tem algumas pistas interessantes, né? Legal. Vocês passaram alguns pontos, vocês falaram de baixo crescimento na França, por exemplo, coisas engessadas, aqui oportunidades, mas também mais riscos, problemas de produtividade aqui. Vocês podem falar um pouco do Brasil e como o Brasil está preparado ou não para gerenciar essa permacultura, blindar essa permacultura? Eu vou começar para recolocar um pouco, porque nós comentamos. De novo, temos esse contexto, nós já falamos, vou mostrar para você. E quando falamos de Diretex, é retorno sobre experiência. Ok, nós estamos acompanhando no dia a dia empresas em crise, e estamos olhando de perto o que funciona, não funciona, e como conseguimos sair de maneira mais rápida e eficiente dessa situação. E realmente, ninguém poderia dizer que, de novo, os processos é o que salva a empresa. Seria uma mentira de dizer, então, é importante o processo, é importante. Agora, por exemplo, tem uma crise a ponto de, o cara falou, não, realmente, temos todos os manuais, temos todas as políticas, mergulhamos, não tínhamos tempo, a crise chegou, na urgência, inundação no sul do Brasil, temos que evacuar os hotéis, como vamos gerenciar isso? Então, os processos, uma linha diretriz e a maneira de falar da mesma voz é importante, e um enquadramento um pouco da discussão, etc., das práticas. Mas realmente, de novo, um fator humano e o treinamento das homens é o coração do sistema. E por que nós achamos que o Brasil é bem armado, do nosso ponto de vista? Porque realmente, pelas características próprias e históricas, um ponto que foi falamos de flexibilidade, agilidade, verdade, é um ponto vital, e também a resiliência, que é um ponto vital. Essas características realmente são brasileiras. Se você olhar bem, quando você é um empreendedor, por exemplo, eu tenho empresas na Ásia, nos Estados Unidos, aqui na França, tem uma grande diferença. Quando eu cheguei aqui, pessoas trabalhavam, estavam indo fazer curso à noite. Nunca tinha visto isso. O cara vai na academia às 4 da manhã para poder ir na academia, porque tem 2 horas e meia de transporte. Então, o modo de vida, da história do país, que tem ciclo curto, com alto e baixo, muito grande, tudo isso, vai dizer que a gente estamos vivendo. Então, a história do Brasil cabe mais com a história do mundo hoje do que 15 anos atrás. Então, eu acho sinceramente que o brasileiro, se ele toma confiança nele, se as empresas realmente sabem o peso que ela pode ter na cena internacional, etc., realmente tem todas essas características para enfrentar isso. Porque, eu vou só passar uma coisa, um segundo, porque quando falamos de crise, o que ao final, não sei se dá para passar essa vídeo. Dá para lançar a vídeo? Só 10 segundos. What you often forget the flight plan. Você podia parar? Isso, não sei se você lembra essa história, é os americanos que querem mandar um foguete na Lua por 13 e não funcionou, não conseguiu, e agora tem que pegar de volta as pessoas e trazer de volta na Terra. E realmente, quando eu vou explicar um pouco como estamos fazendo para trabalhar esses fatores humanos de maneira prática. Lá, essa vídeo, eu passei ela 1000 vezes. Eu conheço ela de A a Z e, basicamente, as 2 primeiras frases, normalmente, eu deixo todo, eu falo, poxa, o mais importante de tudo que foi dito. Cada um tem sua opinião, mas, na verdade, é a primeira frase. Forget the plan. Forget the fight. Voilà. Então, tipo, tem um plano, que são os protocolos que eu falei, esses planos escritos, onde vamos imaginar o cenário. Se você toma hoje, por exemplo, um plano de gerenciamento de crise, de gerenciamento de risco, vai identificar os riscos, vai classificar ele, vai ver como mitigar esses riscos, blá, 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 tem tudo E lá, você viu, numa situação real, o cara, poxa, esquece o plano. Forget the plan. Segunda coisa, ele tenta ligar, esse material não funciona. Porque a crise é assim. Você vai numa sala, eu vou dar um exemplo concreto, uma grande empresa no Rio, o cara vem lá me mostrar a sala de gerenciamento de crise, uma tela, um telão todo automatizado, e o cara não conseguiu ligar. Ele falou, poxa, mas não é o João deve saber, liga. O João está de férias. Nunca conseguiu ligar o material. E a crise é isso, vai acontecer, mas o cara está de férias. Como vamos trabalhar com isso? Tem que ter um caderno também para escrever, porque se você sube uma tela que ela não funciona, não consegue avançar no seu papel. Então, eu vou passar desculpa, uma crise, o que? O gerenciamento de crise é isso, competência.
nós vamos falar disso, e a mesma coisa no setor, por exemplo, do Vincent. Nós temos know-how, sua experiência, o tempo passado, seu crescimento pessoal, hard skill que você vai aprender na escola, blá, 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 e o soft skill. E, na verdade, o gerenciamento de crise bom é uma mistura um pouco de tudo isso. Então, como estamos trabalhando isso nesse mundo atual para tentar as pessoas ser cada vez melhores, as empresas cada vez resilientes, é através de simulação. Nós estamos colocando as pessoas mais perto do real, porque, como estamos falando, não se aprende a andar de bicicleta lendo livros. Faz bicicleta, você cai, faz bicicleta, você cai de novo, até encontrar o equilíbrio e avançar. Exatamente isso que estamos fazendo, resumindo, é trazer as pessoas no estresse, como eles estão estressando numa vida real com a organização, com a situação, fazendo simulação, role-playing game, trabalhando todo esse soft skill, escuta ativa, leadership, tomada de decisão, organização do serviço, um pouco de tecnologia, saber escutar o expert, porque lá, por exemplo, se eu passo o filme inteiro, você vê que em algum momento o cara é o líder, mas não é expert, não é engenheiro. Um cara que vai ter que dar, poxa, o fusel, não dá para fazer isso, vai ter que fazer desse jeito, nunca vai voltar. Poxa, escuta, entendi. Vou tomar conta disso para trazer a minha solução. Então, exatamente isso que estamos fazendo, e vou terminar com isso. Eu não inventei nada, a Velour não inventou também nada, é a pirâmide dos aprendizados, onde basicamente, se depois de 2 semanas você vai reter 10% do que você está lendo, 20% do que você está ouvindo, 30% do que você está fazendo, a aprendizagem pela ação. Então, basicamente, a ideia é colocar a mão na massa. Quem aprende mais, sabe, hoje, sou eu, professor. O cara que aprende mais na sala. Então, o aluno acha que ele aprende muita coisa, mas, na verdade, se está só escutando e lendo até, vai reter entre 10% e 20%, ou seja, em 2 semanas quase nada. Então, a ideia de colocar a mão na massa é fazer as pessoas actuar. O cara tem um reflexo ruim, poxa, vai se lembrar disso, dessa situação, de uma outra situação, vai poder reproduzir, vai poder actuar. Então, basicamente, para nós, de novo, o Brasil e o brasileiro, nessa situação, realmente, já tem um preparo para poder ser muito bom nesse tipo de treinamento e capacitação e simulação, que hoje é a base para fazer evoluir a organização com as pessoas. Desde um ponto de vista comportamental, o ser humano ele não gosta de incertidão, não gosta de incerteza, não gosta de lidar com o desconhecido. Então, somos seres muito de hábito. Aliás, dos 51.000 decisões que vocês tomam cada dia, só 9% são conscientes. 91 são totalmente transparentes. Aquela famosa coisa, você aprende a dirigir o carro, no início você presta muita atenção, estuda muito, rapidamente com a experiência você esquece, e hoje vocês entraram no seu carro para vir para cá, ou os que estão conosco remotamente para levar os filhos na escola, e na verdade o carro está totalmente transparente, né? Então, a não ser que, e vocês estavam pensando ou na nossa conferência, que pergunta vocês iam fazer, ou, enfim, outras coisas. A não ser que, de repente, o carro deixa de responder. Tipo, pintou na goma, não sei como se diz, furou o pneu. Aí furou o pneu. Aí, de repente, o cara não responde normalmente. E aí, sai o meu pensamento da conferência e volta da transparência o carro, e eu tenho que atuar de forma cognitiva. Exatamente o que acontece numa crise. Exatamente o que acontece numa crise. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, não dá para negar. E não dá para passar uma coisa que a gente adora fazer aqui, que, não sei, tem uma expressão, tem que passar pano frio, não sei o quê, enfim, da gema do ovo, outro dia não entendi nada. Mas o ponto é... Jogar o pano que fala. Não, tirar a toalha, não sei. Mas o ponto é... Não, vamos é melhor, vamos uma conclusão que é melhor. O ponto é, não dá para amenizar, suavizar as coisas. O mundo hoje é uma crise que se empilha em cima de outro. Meninos, meninas, temos que ser preparados. E é aqui que a gente faz melhor preparação e viver isso no dia a dia. Por que a gente acha que o brasileiro está melhor? Simplesmente porque ele vive disso desde o início, né? Ele, desde o início do consecutivo, é uma ampliação de crise. Tem um outro fator que é muito legal. Aqui vocês têm os indicadores da Edelman, que é o Trust Barometer, uma consultoria que no mundo inteiro faz pesquisa de mercado sobre nível de confiança. E vocês têm o vermelho é o global, o Brasil é o verde, né? E a França, porque a gente está no âmbito franco-brasileiro, trouxe aqui meu país natal, a França em azul embaixo.
E vocês, primeira coisa que vocês reparam, ou o Brasil é totalmente otimista, ou é inconsciente, ou um pouco dos dois. Pode ser um pouco dos dois. Mas o mais interessante aqui é que o mundo corporativo no Brasil, ele é especialmente meu empregador, mas também meu CEO. Vê a diferença com a França. Meu CEO, eu acredito no meu CEO, acredito no meu empregador. Então, o Brasil tem a costume de vestir a camisa, o brasileiro trabalha muito. Então, essas conversas vão ser muito importantes. Não passam pano frio e precisamos andar justamente nesse mundo. Posso fazer um comentário? Sim. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu, morando na França, a percepção é que eles esperam muito do governo. Quando deu Covid, o que é que o governo fez? Colocou todo mundo em casa, o restaurante fechou e o governo pagava ao dono do restaurante o faturamento que ele teria caso estivesse aberto. Uma coisa dessa no Brasil as pessoas nem entendem. Tipo, o restaurante fechou, vai fazer delivery, se vira. Então, o brasileiro ele é acostumado a se virar, porque nunca tem ninguém para ajudar. Lá não, lá o governo, e as pessoas ficam em casa esperando que o governo ajude. E ao contrário, quando você fala da França, que a única ajuda que tinha no Brasil era dividir os salários dos funcionários para deixar a empresa sobreviver, para um francês. Eles nem entendem. Baixar o seu salário, as pessoas estão na rua fazendo greve durante 6 meses, se você baixar o salário. As pessoas não entendem. Agora, existe uma armadilha aqui que a gente precisa entender, que essa é neuronal, né? Programação neurolinguística. Nós somos brasileiros, somos todos cabeados igual, né? Que nos impede, talvez, de tomar proveito disso, de se beneficiar disso. Que é, quanto maior o grupo humano, mais lento é o tempo de reação. Tem inúmeros estudos psicológicos de gente assistindo uma pessoa sendo estuprada no metrô, uma pessoa reage no segundo, está sozinha, 2 começam a se olhar, 10, ninguém faz nada, na frente de todo mundo, a menina, o menino, a gente está sendo estuprado. Inclusive, hoje, a ciência comportamental determinou que tem um número crítico além do qual já não existe accountability. 150 pessoas. Então, em cima de 150 pessoas, ninguém cuida de mais nada se todos acham que eles precisam cuidar de alguma coisa. E o número mágico é 9 pessoas. Então, na verdade, os novos modelos, a gente vai falar um pouco mais para frente, vão tender para esse lado. Complementando o que vocês falaram sobre as competências aqui, isso é muito importante, justamente contando no exemplo seu do Progress, competências num contexto de cada vez mais especialização, porque quando tem estresse, o cansaço, a gente volta nos reflexos. Para quem faz um esporte técnico, seja boxe, bicicleta, esqui, surf, que seja, no momento, quando a gente está cansado, a gente para com o style. A gente volta, o que eu aprendi no primeiro dia? E esse reflexo, ele vem de uma especialização. Então, num mundo onde tem cada vez mais especialização, a importância dessa especialização. A boa notícia para o Brasil é que o brasileiro ele tem sede, ele quer aprender, ele quer ser treinado, ele quer isso. Especificamente para os funcionários que não são em cargos gerenciais ou de diretoria, aqueles que não estiveram, voltando na França e no governo, que não tiveram aquele acesso na escola grátis, obrigatória de vocês. No país onde um aluno custa um salário mínimo, não fecha. Então, essa responsabilidade social da empresa de treinar os funcionários, ela é fundamental. E quando isso acontece, no caso da Leroy Merlin, por exemplo, tem, principalmente, como você comentou, veste a camisa, tem uma energia e uma qualidade de funcionário que é muito boa. Tem também, efetivamente, esse caso também da especialização no estresse, que é cada vez mais importante, porque se você vai, por exemplo, no hospital, está com emergências, tem que fazer uma emergência, uma cirurgia do coração. Você quer que o cirurgião do coração faça a sua cirurgia. Se o hospital fala, não sou cirurgião do coração, está aqui, mas você vai ter o melhor neurocirurgião e vai cuidar, não funciona, é caso extremo. Numa empresa,
num ambiente hiper especializado, é a mesma coisa. A gente tem essa tendência de puxar o executivo, cara, seu talento, resolve esse pepino. Então, cara, a gente quer um cara que vai marcar a carreira dele, e nós vimos até ações globais despencar por causa de maus escolhas de talentos no lugar errado. Justamente, voltando, num mundo onde tem que hiper especializar, hiper focar nos funcionários, valorizar a qualidade do recrutamento, do treinamento, da especialização, e tem justamente esses especialistas de situação que vêm a resolver a situação quando precisar, que eu chamo dessa flexibilidade, que ajuda. O que mais sobre a resposta que o Brasil é melhor? Acho que tem também, e voltando nessa fase, de repensar um pouco essa sociedade nossa, onde a gente sabe que a gente tem cinco inteligências, né? A financeira, a física, a mental, a emocional, a espiritual. Acho que a responsabilidade da empresa é criar esse ambiente para essa energia física, e hoje números mostram que deu errado, né? A gente sabe que multiplicou o percentual de pessoas com alta, depressão, ausência. Deu errado, então tem que rever esse ambiente físico. O financeiro tem que ter essa sabedoria de reconhecer quem merece o quê, né? Talvez para que não consegue pagar as contas também não vai ser bom trabalho. O mental, acho que justamente a responsabilidade da empresa de criar esse ambiente de inteligência mental, né, através de treinamento, técnicas. O emocional e espiritual, acho que cabe a cada um de nós, mas aí tem uma boa notícia para o Brasil, é que no que tange a inteligência emocional, o brasileiro supera qualquer ponto. Acho que é isso, você vai no médico aqui, o cara se vê que está a doença que vem de um trauma, tá bom, vou curar, mas a cura de verdade está em você. Tem você sabe, não tem o copo no mecânico, tem essa emoção aqui no Brasil. Eu acho que a Push Padre de nos ajuda a passar mais essas crises e a evoluir nessa reflexão. E acho que do que eu tinha notado para falar é isso. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, então. A gente tem várias outras, eu e o Antônio, mas talvez depois dessa a gente vai também abrir um pouquinho para o público e para o pessoal que está online, se tiver questões. Mas eu queria ver se vocês podem dar dicas tanto para os empresários brasileiros ou franceses que querem vir para o Brasil nesse momento aí de crise. Eu vou tomar um pouco o assunto que já foi falado, mas para nós, as explicações duas. Um, realmente, treinamento e capacitação. Eu vou voltar sobre o que ele falou sobre essa história de especialização. É interessante porque, de novo, 15 anos atrás, na mesma sala, falamos uma coisa sobre gestão de crise e a resistência das organizações. Eu acho que mudou um pouco, mas ainda tem essa coisa. Por exemplo, nós falamos, você consegue apagar um incêndio sozinho? Você acha que o CEO, para mim, o mito do... Como se chamava esse Eike Batista? Você lembra de Eike Batista? O cara fazia acreditar que era um empreendedor, o pai era ministro da energia, sabe? E tinha todas as licenças de exploração do petróleo, fazia que sozinho conseguia. Ninguém consegue sozinho. Não existe sozinho, você consegue. Então, nessa história de gestão de crise, uma crise de incêndio, a vida da sua empresa está em jogo. E hoje, isso, o empreendedor, eu não falei, mas, por exemplo, na França, no mês de julho desse ano, é o recorde de fechamento de empresa. Mais de 5.000 em um mês. Porque ninguém quer mais empreender. Ninguém quer mais. Você fala com qualquer pessoa na França, não tem governo, tem taxa absurda, tem todos esses problemas mundiais, tudo isso tem que ser louco. O cara vai numa grande corporação, é pagado 5.000 euros, é meio funcionário privado no setor, funcionário público no setor privado, porque grande corporação, se você falta um dia, ninguém vai perceber. Quando você é um empreendedor que tem 8 funcionários, se tem um ou dois que não funcionam, a empresa morre. Então, está sempre na luta todos os dias e tudo isso. Então, a resistência que tinha as organizações, eles diziam, o mito do winner, sozinho eu vou resolver. E nós explicamos, olha, a gestão de crise, ok, você vai se casar e você vai preparar seu divórcio. Mas não, eu acabei de me casar, eu amo minha esposa. Não, você vai divorciar, 50% vão divorciar, você também. Então, basicamente, é isso. Então, a primeira dica que nós vamos falar... A mensagem de amor. Mas é realista. Sim. Amor é outra coisa. Hope for the best, plan for the worst. Exatamente. Tem que planificar, é uma planificação, isso. É essa frase que realmente, se você acha que o treinamento é caro, ou tipo, que seu funcionário pode sair com o treinamento que você pagou,
l'embrasser do custo de permanência não saber fazer nada. É exatamente isso. Nós, por exemplo, a companhia tem incentivo para fazer MBA, etc. Nós pagamos curso para as pessoas e as pessoas vão sair da empresa, nós sabemos. Mas realmente nós precisamos ter pessoas ultra competentes, com esse mundo girando, com essa especialização que nós precisamos. Tomar, por exemplo, crime cibernético, a evolução é tão grande, o impacto é tão forte. Se numa empresa de gerenciamento de risco você não tem uma pessoa capacitada para lidar com isso, você vai perder uma parte do mercado e uma parte da realidade. E realmente um impacto muito forte se uma companhia é vítima. Então, a primeira dica para nós é realmente, nós falamos de produtividade, tem que capacitar as pessoas, treinar de maneira permanente, tem um custo, vai ter que liberar o cara, tem que liberar, e você vai se beneficiar. Então, isso para nós é fundamental. E a segunda é uma palavra que é pouco falada no Brasil, infelizmente. É muito falado na França, que volta bastante, é inteligência econômica. No Brasil, falamos de inteligência estratégica, não é uma palavra tão falada, mas o que basicamente? Nesse mundo tão complexo, nós falamos exatamente o que foi dito, ninguém entende, e quem vai entender o mais rapidamente, que vai ser o mais flexível, vai ter mais chance de sair da situação e de estar bem. Inteligência econômica na França é duas coisas. É monitorar, adquirir a informação, trazer a inteligência no mercado, concorrente, prestador, qualificar a informação e ter essa informação na mão para saber onde ir. E hoje, poucas empresas fazem isso. De novo, não sei fazer, tem problema. Tem muitas empresas no mercado, americanas, israelenses, francesas, tem muitas empresas que são especializadas nisso, fazendo web crawling o dia todo, trazendo informação para você, para ajudar a tomada de decisão. E isso é vital, porque nós estamos nadando nas informações. Você abre o seu celular, curso de não sei o quê, situação em tal lugar. Todos os dias tem milhões de informações e nós não conseguimos mais processar e saber o que é útil para a sua companhia, o que é vital e priorizar. Tem que fazer esse trabalho e, de novo, deixa esse trabalho para quem sabe fazer. Em vez de tentar fazer e fazer mal. Segundo ponto é proteger seus ativos. Hoje, realmente, o mundo do ursinho mágico. Nós, ao contrário, porque nós somos no mundo sempre da competição, vai ter uma competição fatal. Hoje, o chefe do Estado-Maior do Exército francês, eu participei num evento com ele, fiz uma declaração que saiu na empresa, era no circuito reservado, mas saiu na empresa, felizmente, eu diria até. Ele falou: olha, tem que se preparar a tempo muito difícil. Uma competição econômica muito forte, não é, de novo, nessa sala, 8 anos atrás, falamos de Advanced Permanent Threat. Ok, sou engenheiro chinês que passa o tempo todo a fazer espionagem econômica. Tempo médio de permanência das empresas, 2 a 3 anos, sem você nem perceber. Então o cara entra, pega tudo que tem que pegar, ele sai, você nem sabia que ele estava aqui. Então é uma realidade. Não é, nós aqui temos um grupo, por exemplo, de depulseiragem, que é de operação de segurança eletrônica, e para detectar pessoas que tentam fazer intrusão no seu sistema, no seu telefone, na sala onde você tem uma reunião estratégica, e nós já descobrimos no Brasil aparelho de captação de informação. Não é ciência-ficção. Então, proteger realmente, se você roubar da sua tecnologia, sua empresa morre, se você tem um ransomware, Saint-Gobain teve aqui 250 milhões de reais de prejuízo em 2 semanas, ninguém conseguia usar os e-mails corporativos, por exemplo, e o sistema, o SAP, está com o e-mail pessoal, fazendo pedido e tudo isso, imagina. E o terceiro, então, proteger, monitorar. E o terceiro, também menos falado, também fizemos uma conferência sobre isso há alguns anos atrás, sobre influência. Então, parece uma coisa meio de borderline. Não, a influência é realmente se posicionar, propagar seus valores, trabalhar sua imagem, ser visto de uma maneira que é importante para, de novo, ficar no meio. Eu vou dar um exemplo que parece bobo de feira. Em feira, sabe, por exemplo, o LAD, não sei se você conhece, tem uma feira de defesa e segurança no Brasil que acontece no Rio e São Paulo cada ano, cada 2 anos. E custa uma fortuna. Nós já participamos, tipo, não sei, um espaço de 4 metros quadrados e 50 mil reais. Okay. Você vai lá e você não ganha um cliente fazendo isso. Eu sempre perguntava para as pessoas que fazem o LAD cada ano, por que você vai lá? E o cara falava: se eu não vou, todo mundo acha que eu estou morto. Então, eu vou para mostrar que estou lá em influência. Estou presente, eu vejo meus amigos, todo mundo sabe: poxa, ele está aqui, ele está presente, está posicionado e tudo isso. Faz parte da equação. Proteger, monitorar, adquirir e se posicionar para ficar bem no centro do olho de todo mundo. Para nós, é isso. Entendeu?
Então, vamos lá. O que a gente acha como importante? Primeiro, entender, construindo no modelo que o Nicolas está colocando, que é super importante, o que é o nosso core business, o que são os segmentos, as oportunidades que estão latentes que a gente poderia capturar. E entender que no seu core business, o que você precisa fazer é fazer uma adequação entre quais são suas capabilities, capacidade hoje, nível de competência das suas pessoas hoje, né? Quais são os seus objetivos para o futuro e fazer avaliação e assessment de competência para saber onde está o gap e treinar, fazer upskilling e reskilling, ok? Trabalhando o propósito, porque finalmente no momento de crise o que vai resguardar a aderência é o propósito, o vínculo que o seu funcionário vai ter com sua própria empresa, e logo executar isso de uma forma descentralizada. Então aqui, o que é uma forma descentralizada? A gente não pensa processo, a gente pensa dispor, e isso é muito interessante no conceito de geração de valor nesse mundo com oportunidade tão latente. Então, a gente não fixa mais um preço e um prazo de entrega, por exemplo, em uma condição de pagamento. A gente fixa zonas aceitáveis de adequação. E o que a gente fecha lá na ponta com o negócio, com o cliente, não é o que está na política. É dentro de um rango que foi pré-acordado para a empresa e que está aceitável, inclusive que pode ser variável. O cliente pode decidir. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, quando todo mundo acha que esse mundo super otimizado de ter a fábrica mais barata, just on time, em China, que a China deixou de entregar tudo porque começou a se concentrar no seu próprio, ou que a fronteira estava fechada, a gente viu finalmente que esse mundo já não funcionava mais. Então, o valor de ganhar 3% na economia de compra já nessa transformava numa vantagem que era sustentável. Então, fechar, por exemplo, com seus clientes e entregar isso para o seu time, condições no qual a gente pode assegurar permanência e continuidade de entrega da sua proposta de valor. Em vez que seja preço tudo fixo, que essas condições sejam variáveis, por exemplo. E tem uma coisa que, em particular, para quem não abordou o Brasil, que precisa, talvez, um pouco mais de leitura, esse é um trabalho que foi feito com Erin Meyer, que é uma professora de INSEAD, que é um trabalho fundamental maravilhoso. Existe esse mapping para muitas culturas, né? E que mostra finalmente quais são os gaps culturais. Então, um empresário estrangeiro vindo ao Brasil, ou um brasileiro tem ido para a França, ou tem basicamente essas relações culturais, vão ter dois choques culturais bem importantes. A primeira que o francês ele é muito confrontativo quando ele põe as suas coisas, os seus pontos, a sua opinião, e o brasileiro, para o contrário, ele foca justamente a geração da confiança dentro da preservação da imagem pública do seu interlocutor. Então, se a gente começar a dar feedback como um francês, que seja direto no seu feedback coletivo, o brasileiro se ofende, e aí você tem uma posição, todo o seu time ao redor da máquina de café, tem uma pessoa em posição fetal. O que aconteceu comigo, tá? Você em posição fetal? Não, minha colaboradora, infelizmente, oxalá fosse eu, né? Mas Foi eu que só pendurava em outra batata. e na verdade toda a empresa olhando, né? E eu não entendi que seria simplesmente porque estava bem feito, eu já tinha pedido e não estava bem feito. Eu falei, ó, por favor, refaz, porque e aí tá errado, então refaz. E que seria totalmente aceitável para um feedback francês a um francês, que aqui foi um tema. By the way, muito importante para quem não conhece o Brasil, passar muito tempo na máquina de café. E na Argentina, passar muito tempo na ronda do mate, né? E aqui se resolvem os problemas da empresa. E se a gente for olhar, casa exatamente com esse conceito da sociocracia ou do advisory process que a gente está tentando mostrar para você como modelo de gestão. Esse famoso número mágico, 9. O que são esses 9? É a ronda do café, é a ronda do mate. É uma ronda onde cada um de nós temos confiança, vulnerabilidade para abrir um assunto difícil. E nisso se toma as verdadeiras decisões e isso se realiza o verdadeiro impacto. Logo, a gente pode estender muito mais para saber como isso Como pode você ser. faz isso em ambiente de trabalho remoto, por exemplo? E cadê esse espaço aí?
eu tenho um colaborador, por exemplo, que está na Colômbia, né? E a gente tem essa chamada nossa. Ele fala, ou eu falo, eu preciso tomar um café com você. E a gente explicita, não, mas vamos lá. A gente explicita uma coisa que é uma coisa natural. E a gente sabe que quando um de nós fala, vamos tomar um café, existem outras coisas que estão em jogo do que a coordenação de ação dos projetos, entende? Então, logicamente que a gente se vê várias vezes por ano, mas o ponto é, existe já uma consciência de que essas coisas vão acontecer, que precisamos cuidar do nosso relacionamento, e para isso existe um mecanismo de defesa. Vamos tomar um café? E os dois tomam um café. Se ir ao médico, eu entrego o almoço, a gente almoça junto. Eu na minha casa, ele na casa dele, porque a gente trabalha remoto, nesse caso. E a gente almoça junto e fala de um monte de coisa. Então, o princípio justamente dessa delegação, o que a gente precisa entender é que a gente precisa inverter a forma que a gente fazia. A gente analisar o mercado, pensava uma estratégia, depois que a estratégia, finalmente, essa galera embaixo da sua executor. Acabou. E vai continuar, se vai morrer. Não, talvez não muito rápido, mas em algum momento vai pulverizar, vai enfrentar. E reverter a pirâmide é justamente entregar as regras de jogo, capacitar da flexibilidade e permitir retroalimentação. Essas células de novo retroalimentam outra célula de novo, que retroalimenta outra célula de novo, que retroalimenta outra célula de novo. Eu tenho um slide. E a máquina de café é muito importante. Olha, eu fiz um slide científico para responder essa pergunta. Mas essas aqui são as 3 coisas que tem que fazer na letra para errar no Brasil. Quem fez isso, ainda bem, porque eu vi disso também, tem filiais de multinacional que não estão funcionando. Mas essas aqui são as 3 principais causas para as filiais de multinacional darem errado no Brasil. O controle C e o controle V. Funcionar assim lá, tem que funcionar assim aqui. Aí a gente pode, eu gosto de maquete do exemplo, né? O mundo ele é fractal, né? Assim tem maquete, verdade com pequeno, verdade com grande. Imagina o cara que faz o melhor croque-monsieur de Paris. Aí vem a receita. Tem um croque-monsieur, um pouco de queijo, um quente, e vem com a taça de vinho. O cara fala, eu vou fazer isso no Brasil, exatamente a mesma coisa. Será que vai dar certo mesmo na Bahia, na beira da praia, com aquela taça de vinho tinto? Óbvio que não, né? Tem que rechear, tem que... Então, essa aqui, para pensar global, né? Global e local. Mas tem que ter esse cuidado também de não confundir autonomia e independência, de não perder o controle do que está acontecendo. Então, essa aqui, de fato, Ctrl-C, Ctrl-V, é sentença de morte, mas o local tem que ser uma arte, é verdade. O FTE, Full Time Equivalence, né? O número de pessoas dedicadas para fazer uma tarefa, uma atividade. Quando se trata, e a gente viu a produtividade, por exemplo, da produção, é óbvio que nós sabemos que tem que treinar essas pessoas para ter o mesmo rendimento que eu. Então, um cara que vem, não, private equity, falou, não, nos Estados Unidos, na Alemanha, tem 10 caras para fazer isso. Bota 10. Botar 10 aqui no Brasil. Pagar imposto aqui. Para pagar imposto aqui. Não, eu falar, não, lá, por exemplo, essa tarefa aqui, esse processo, vai ter 10. Como nos Estados Unidos e na Alemanha. Não funciona assim. O departamento financeiro tem que ser 5. Porque, cara, você viu os impostos, tem que ser 10. E tem cara que... Não. FTE. Não funciona. O training, programa de treinamento, eu mesmo na Europa, não, diferente. E, efetivamente, você mencionou muito bem, essa gestão do conflito. E eu até digo, a gestão do conflito, quando você olha os esportes de combate, por exemplo, boxe, taekwondo, karatê, são esportes de combate de impacto. O esporte de combate brasileiro é o único esporte de combate que não tem impacto, é uma dança, capoeira. Quando você entende que o esporte de combate nacional é uma dança que não tem impacto, você entende muito na gestão do conflito. De vez em quando dá uma cadeirada também, né? É por isso. É o lado Momento sai. criatividade. Mas é verdade. Essa gestão do conflito também é muito importante, né? É dançar, pensar com a situação.
Acho que isso é muito importante. Então, isso é a minha... Mas o brasileiro é criativo, né? Nos próximos debates, as cadeiras vão ser parafusadas. E hoje isso Não de vai mais manhã. ter problema nenhum. E hoje isso de manhã. Vamos ser flexíveis, talvez. Criatividade brasileira. Ô, Não, a gente abre para... Tem perguntas online, tá? Não Por tem? enquanto, Tá. tô monitorando Tem aqui. perguntas presenciais dos nossos palestrantes? Não, a gente tem um monte, né? Alguém, não? Eu vi um slide falando a respeito do PPP, né, questão da produtividade, fazendo um comparativo ali do Brasil com outros países, né? Aparentemente, parece que a produtividade brasileira ela é bem baixa comparando com esse índice aí. Ó. Ao que vocês, na opinião de vocês, ao que vocês atribuem a essa situação da produtividade brasileira estar nessa situação, ser essa situação? Acho que aqui é o elefante na sala que a gente ninguém quer agarrar. Então vamos olhar. O investimento em qualidade de educação desde o mais primário não é constante, nunca foi, não é massivo e não é de qualidade. Acho que um grande diferenciador é isso. Quando a gente vê, por exemplo, Índia e China, que são dois modelos bem comparáveis, inclusive pior, né, no estágio inicial, 30 anos do seu desenvolvimento, duas estratégias totalmente diferentes enquanto à educação, mas dois apoio e direcionamento massivo, né? Então, aqui existe um problema estrutural que, infelizmente, para a gente como empresário ou gestor de empresa, a gente tem que assumir como uma função, né? Podemos nos queixar, levantar um pouco pelo Congresso Nacional, pedir coisa, fazemos, aliás, mas não rende o suficiente. Então, o que a gente pensa justamente é entender é que precisamos proporcionar essa evolução interna dentro da nossa empresa. O segundo fator, que talvez é um fator ainda mais macro, é que quando a gente analisa os ciclos econômicos no Brasil, não é só no Brasil, é bem característico isso também na América Latina. Eu vejo isso em outros países também. Aqui a gente está no Brasil, então o foco está na produtividade brasileira. Número bem semelhante existe em outros países, o Chile, o México também tem, com diferente resultado, tá? Aliás, a OCDE faz um relatório chamado Getting Skills Right. Eu incentivo, eu mandei recentemente para um deputado federal aqui no Brasil, que aparentemente não tinha entendido muito bem como funcionava. Está lá, 13% das pessoas que têm um cargo em terceiro executivo, ou seja, supervisor, tem um nível de faculdade completa. É o antepenúltimo de todos os países da OCDE. Tá? Mas por que isso? Isso é uma interpretação minha, não é, mas pode ser que seja, né? Que o ciclo econômico do Brasil, ele criou flexibilidade, não criou produtividade. Vinha o ciclo do café, vinha o ciclo da borracha, depois vinha o ciclo do exportador de não sei o quê, e a gente produzia, vendia e lucrava, né? E aproveitava e tá ok, justamente derrimar as bonâncias sobre a demanda interna, tudo isso. Então, no meu, por exemplo, função, que é a festividade comercial, o que fazia? Recruta vendedor para abraçar uma demanda que vem sozinho. Putz, o ciclo agora é acíclico, manda tudo embora. Você não cria produtividade, você não cria estrutura, você não cria uma cultura de melhoria contínua, porque você não investe no pessoal, você pega e descarta, né? Enquanto, de novo, olha a China, olha a Índia, se não quiser olhar a Índia, olha o México. Não é isso. O México também tem uma dificuldade muito grande. O México também tem uma pobreza muito grande. O México tem, o Chile tem 84% de pessoas que vivem num PIB abaixo da Bolívia, cara. 84. E está melhor. Mas o custo da educação básica, né? Isso é... Você sabe que a Índia produz por ano mais PhD do que os Estados Unidos têm de alunos por ano. É uma coisa de doido. Estão investindo muito no brain, né? Uma força gigante que se sendo aqui. Educação. Educação é um problema para tudo, gente. Não quero resolver o problema do Brasil. Então, mas a gente, mais uma vez, não é uma crítica positiva e negativa, eu faço uma conscientização da responsabilidade social das empresas, social, e tem um tema fundamental para fazer esses treinamentos, porque
Energia aqui é o que não falta. Muito mais energia aqui do que na França. Motivação. Brasileiro motivado, manda para lá. Alguém mais? Indo um pouco na prolongação desse tema, o que a gente tem observado, né, que o ciclo dos profissionais das empresas está cada vez mais curto, tanto numa posição como na própria empresa. Os jovens querem galgar posições muito rapidamente, e se fica 2 anos é muito. Em geral, depois de 1 ano já querem uma promoção e vão mudar de empresa se não a obtêm. Então, os investimentos em treinamentos, eles às vezes dão pouco resultado, porque o tempo de treinar, o profissional já foi para outro lugar, para outra empresa. Como que vocês... então, isso eu acho que pode impactar a questão da gestão do risco, mas também da produtividade. Como que O vocês... ponto é, tem um excelente estudo da Harvard que foi feito, saiu há 3 ou 4 meses atrás, sobre 18 países, 4, enfim, científico. É justamente mostrar que a maior facilidade de retenção é treinar as pessoas. O que vai gerar o vínculo, a primeira desistência é o meu chefe. Eu vou embora porque meu chefe, desculpa, não vou falar francês aqui, né? O primeiro fator de retenção é a empresa investir. Então, isso é fato. Eu acho que, inclusive, exemplificamos aqui que o problema é ainda maior, pela escassez de talento. Então, o que acontece geralmente, né? De novo, né? O vendedor, falar da minha função, o vendedor que funciona melhor, que é mais sábio, que tem melhor resultado, que tem melhor destreza, o que ele faz? Menos 18 meses, vira cã, né? Não entende nada ainda de venda, mas já é cã, já cuida dos melhores clientes. O cã, ele consegue fazer um negócio lá, organiza, melhora, em 18 meses fica gerente regional. Depois ele fica diretor comercial. De novo, esse relatório da OCDE demonstra que você tem um nível o tempo por ciclo de posição que é muito acelerado aqui no Brasil comparado com o resto, e que logo tem toda uma delegação para cima das funções. Então, por exemplo, um diretor comercial na Europa, ele tem, quer dizer, um diretor comercial aqui, desculpa, do Brasil, ele faz a função do campo. Ele vai lá e negocia, fecha contrato com o cliente. Inclusive, a principal dor dos nossos clientes, os diretores comerciais, chega e fala: não aguento mais. O vendedor ele negocia mais comigo do que com o cliente. Ele vem e fala: o cliente não quer pagar, você tem mais desconto, senão ele vai comprar concorrência. Simplesmente não negocia, ele negocia internamente, não negocia. Então, o ponto é isso. Querem guardar, tá difícil, você vai ser melhor para você se você justamente fideliza através de... E não é só treinamento, é pensar um modelo de gestão de competência, que competência eu preciso, onde vão as pessoas, qual é o seu potencial. Muitas vezes nesse trabalho, por exemplo, a gente achar exemplo, né? Pessoa que estava trabalhando em pricing, que não estava dando certo, foi avaliada em pricing e deu um resultado medíocre. Mas o teste cognitivo de potencial era muito alto. Nossa base de dados dava que a pessoa tinha muito mais para marketing do que para pricing. Na entrevista de feedback com uma consultora nossa, ela balizou isso. Falou: estou estudando marketing, gostaria de marketing. Nesse mesmo instante, a recursos humanos da empresa estava procurando uma gerente de marketing. Fizemos o assessment dela como gerente de marketing e não ia ser demitida, mas estava em risco. Era um dilema organizacional ter essa pessoa como price. Reposicionamos, testamos a pessoa. Hoje faz 3 anos que é diretor de marketing. Tem esse assunto também que eu comentei da psicointeligência, né? E eu acho que essa moda que nós criamos nos 100 anos, de crescer, cada vez mais possuir, cada vez mais ego, assim está com a população das empresas, todo mundo quer ser CEO. A gente vai ter 100 CEOs na empresa, não vai ter só... E ego total. Acho que deve ser a capacidade de proporcionar um ambiente, de ajudar as pessoas a passar do ego para a alma, trabalhar nessa espiritualidade não religiosa, o alinhamento entre o que eu falo, o que eu faço, quem sou eu, porque, de fato, a empresa é um organismo vivo, conectado, e tem muita... Porque todas as células... Se as células do braço do coração, deve ser toda
célula do cérebro, você vai virar um Poppers, sabe? Aquele negócio que implode nele mesmo, né? Não funciona assim. Então, quem sou eu? Quais os meus talentos? Que quem faz feliz simplesmente ser CEO mesmo? Talvez se eu sou um dia o melhor DRH do mundo, isso é muito bacana. O melhor diretor de produção. Talvez você encontrar para comigo, chegar um pouco esse trabalho sobre si mesmo, entender que e todo mundo, CEO, o cara tem mais uma visão. Todo mundo não é visionário. Tem caras que são muito E pragmáticos. também tem uns Seja- CEOs que são muito ruins, né? Então, justamente, eles estão no lugar errado. Então, só reconhecer com humildade quais são e amor, as suas melhores capacidades, tornar a sua melhor versão dentro de uma organização. E acho que ego, para mim, isso é o pior dos males do sucesso. Tem umas coisas que são relativas também, porque agora eu vou contribuir um pouquinho com a tua pergunta, Corine. Quando eu fiz minha escola de administração no Rio Grande do Sul, que é uma das melhores que tem no Brasil, eu aprendi dentro da escola que 2, 3 anos você fica numa empresa. Se não se dá sinal de que você não se adapta, se você não mudar. Então, quando a gente aprende isso na escola, você acha que aquilo é verdade. Daí você chega na França e diz, gente, você faz 20 anos que está aqui. Né? Você também entende que as empresas daí são diferentes, que tem uma evolução. Essa pessoa não ficou 20 anos, cada 5 anos fazendo a mesma coisa, ela evoluiu. Mas eu acho que, assim, hoje até no estudo, às vezes é meio, né, o jovem não tem muito parâmetro. Se ele escuta isso, ele acha que é verdade, que... Ah, não, mas mesmo evoluindo, eu escutava isso, mesmo evoluindo dentro da empresa, se você não muda, você mostra que você é rígido, que você não se adapta, que você não é flexível. Então, você acha que isso é verdade. Então, talvez isso é um problema que o Brasil tem, que as pessoas mudam muito mesmo. Acho que o tratamento das pessoas também tem uma grande diferença entre a França e o Brasil. Na verdade, o mercado do Brasil é muito violento na parte trabalhista. Sim, muito violento. Um país onde, tipo, o cara é demitido, nem consegue passar uma escritório dele, as coisas são dadas para... Isso é um impacto muito grande para o profissional. Então, o respeito que o profissional pode ter pelas empresas também é muito diferente do tratamento, de proximidade, não tem comunicação, tem sindicato, tem reunião, tem concertação e tudo isso. O modo a empresa, e também tem uma outra diferença. O empreendedor no Brasil, diferença entre o salário baixo e o empreendedor, vai até 2.000 vezes. Na França, é 7. Então, o cara ganha o salário mínimo, que é 1.500 euros na França, mas o dono da empresa ganha 5.000. Aqui ganha 200.000 reais, o cara ganha 1.000 reais. Tipo, é muito conflitante. Também tem uma maneira de abordar as empresas de outro jeito. Produtividade também. Então, falamos uma coisa que mudou muito, é o home office. O tratamento também do trabalho remoto aqui, por exemplo, na França, é completamente diferente. E todo mundo volta das empresas na França. Aqui ainda não. Não é por razão que eu entendo. Deslocamento é muito longe, prefiro trabalhar em casa, tem 2 horas de manhã. Eu entendo isso. Mas, sinceramente, se somos bem honestos, a continuidade da empresa, da cultura da empresa, no círculo de contato que ele comentou, não é a mesma coisa. Eu teve funcionários que entraram e saíram da empresa e quase nunca vi ele fisicamente, pessoalmente. Como você consegue traduzir a história da companhia, como ele falou, que se faz no café, passar valores, etc. É muito complicado. Também o assunto da produtividade é também ligado a isso, porque as pesquisas mostraram que durante a pandemia e depois da pandemia, a produtividade caiu. É por isso que muitas empresas estão fazendo os funcionários de volta. Como você monitora as pessoas? Na Europa, meio rígida, você é alemão, nós sabemos que o cara está em casa e talvez vai, tipo, a gente seguir algumas regras de maneira um pouco, porque o hábito é cultural, não é o Brasil, diferente. Ele está em casa, bom, tranquilo, tá, tipo, é um pouco diferente. E ser honesto também com isso, então, voilà, eu acho que tem até algumas diferenças. Eu acho que isso já está... Ontem a Amazon já anunciou que volta todo mundo Sim, à empresa em 5 dias. Totalmente favorável. Muitas vezes a companhia, por exemplo. Mas um quinto vai pedir demissão. Eu acho que isso tipicamente é um assunto permacrise. Um assunto permacrise sobre o qual a gente não chama só das Vai embora. Ou ele vai procurar a empresa que vai contratar ele, que ele vai ter menos deslocamento, que vai entender que o mundo mudou. Porque mudou, de uma certa forma. Aí acho que depende muito da função da pessoa, do tipo de empresa.
Eu tive um caso lá, quando eu estava na França, um amigo meu que trabalha na L'Oréal. Aí eles exigiram todo mundo voltar 5 dias. Muitos jovens pediram demissão. Os mais velhos, não. Aí eles tiveram que entrar no acordo, sei lá, ficou 2, 3 dias em casa, 2, 3 dias no escritório. Aí você vai ter sempre aquele, depende muito do que você faz e da sua senioridade. Imagina um estagiário que está chegando na empresa, que vai para o escritório, não vê ninguém, não sabe para quem perguntar, deve ser difícil. Muito. Agora também, para uma pessoa que mora, e aí você tem em qualquer lugar, a 2 horas de distância do escritório, vir todo dia, também é complicado. Então, Mas tem, isso é um debate muito profundo também, porque, na verdade, fazer evoluir os funcionários, e você foi muito interessante, porque você falou mais cedo sobre os franceses com o governo, né? Você puxa essas pessoas do estágio de vítima para um estágio de eu me responsabilizo pela minha vida, né? Porque que seja em estágio de vítima, seja governo ou empresa, culpa da empresa, não está me dando o que você pode fazer para a sua vida? Como você pode contribuir para a sua empresa de fato, de verdade? Para você, para a sua família, para a empresa. Quando você sai do estágio de vítima, se torna responsável, aí eu acho que o debate do home office ele é mais abordável. Quando você tem 70%, 80% de estágio de vítima, não é a minha responsabilidade, aí é delicado. É o justo meio, fazer evoluir a turma e soltar. tem um livro do fundador da Netflix, que ele escreveu, inclusive, junto com a professora do INSEAD, que fez o Culture Map. Eles contratam, lá, se você tira férias quando quer, você não tem relatório de despesa, cada um faz o que quer. Mas para você conseguir chegar nisso, você tem que contratar pessoas com nível de maturidade para que isso funcione. Correto. Aqui no Brasil, eu acho complicado, porque foi o que você falou, está em casa, vou aproveitar, comprometimento. É o comprometimento. Então, se o meu trabalho, eu tenho que ser medida pelo meu resultado. Então, se eu conseguir atingir meu resultado, no caso, eu sou consultora, tenho que... o cliente está satisfeito, as coisas são entregues, se eu às 10 da manhã sair para fazer a unha, tudo bem. Agora, aqui no Brasil, muita gente que... Gente, eu sou da Bahia. Na segunda quinta-feira de janeiro, metade dos baianos tinham gripe para não ir trabalhar, porque, coincidentemente, é a lavagem do golfinho. Aí todo mundo que estava gripado em casa aparecia na televisão. Mas Neymar fez isso também com o PSG, cada carnaval está com família. Mas isso Entendeu? Assim, eu adoro a Bahia, mas é isso aí. Vou contar exemplos maravilhosos, que são os garçons nos botecos, as faxineiras. De verdade, eles estão, não em todos, mas tem exemplos, de garçons estão sempre lá, na hora, antes da hora, ficando depois da hora, lavando a calçada, sorrindo, viajando 1h30, as meninas sobre maquiadas. Esse é o exemplo de comprometimento. Então, acho que tem o que você falou é muito no mid-management, mas nas camadas mais operacionais. Então, a gente tem que resgatar porque esses valores aqui do cara do boteco, faxineira, elevar isso para as empresas. Então, os caras estão se tornando essas coisas, tem uma coisa desalinhada aqui. Não é verdade? Tem que... E não sei o quê. Mas exatamente o que a gente está comentando aqui. O modelo de gestão por competência, o que é justamente? É você refletir sobre o que você espera, como você vê o que entrega tal função hoje, o que você espera dele no futuro. O fato de extornar isso, deixar explícito e apelar às pessoas, às vezes você está dizendo, né, em KPIs é isso, que é assim que eu vou te monitorar. Vamos lá. Que KPI existe? Né? A maioria dos gestores que eu entrevisto nem sabe que competência incide sobre KPIs, que incide sobre o resultado das métricas do departamento deles. Começamos por aqui, né? Mas quando isso está bem definido, que a gente externaliza isso para o funcionário e que a gente trata ele como um adulto e que a gente proporciona justamente o treinamento, a mentoria, o coaching, enfim, que permite ele se enquadrar nisso,
aparece o adulto, aparece o protagonista, aparece a motivação intrínseca e aparece o cara que é capaz de fazer todo esse processo remoto. Então, assim, não quero comprar a briga aqui, mas eu acho que está bem nesses assuntos que a gente está distinguindo. E nosso papel como responsável de organização, justamente, é se assegurar que está muito claro o que está sendo exigido na sua papel. E vai muito além do job description, que a pessoa, descrição de cargo, ela nem vê quando ela está sendo recrutada, com chance o seu manager entrega quando faz a indução e depois nunca mais sabe que ela está julgada por isso. A gente já passou do tempo. Parece, né? Então, Passamos. Tem uma online também, mas não tem. Se vocês quiserem, a gente continua, né? Então, a gente continua no café. A gente no café, não. Online. Pode continuar. Eu vou pegar online, que aí a presencial a gente faz no café depois. É do Jean-Michel Lartigue, e aí tem a ver com um assunto que vocês queriam abordar, a questão dos mais de 50 anos no mercado de trabalho, né? E o Jean-Michel, ele levantou esse assunto de como vocês enxergam o fato de que vai ter cada vez mais idoso, na França já é o caso, mas no Brasil cada vez mais, né? Que são pessoas que têm desafios, né, físicos, cognitivos, etc. Uma geração mais nova que não está nem um pouco sensibilizada com isso, como que essas pessoas mais velhas conseguem lidar com tecnologia, com permacrise, etc. Nossa, são tantos temas. Eu posso fazer só um comentário? Eu fiz um post sobre isso há um mês no meu LinkedIn. Eu acho que o post que tem mais reação de todos os posts que eu fiz na LinkedIn. Foi um post sobre pessoas de mais de 50 anos. Fiz um post sobre justamente isso. Uma menina que comentou alguma coisa, eu, em cima do post dela, fiz comentário. Eu acho que eu tive 200 comentários de pessoas que realmente sobre justamente isso. Há um pouco, não é um conflito de geração, mas justamente no mundo de hoje, onde justamente tem essa estabilidade, esse perfil pode trazer mais estabilidade na empresa, pelo engajamento, pelo comprometimento, pela estabilidade emocional, como você falou. A taxa de rotatividade no Brasil é a maior do mundo, 2,6. Uma empresa se renova inteiramente cada menos de 3 anos. Então, você falou uma coisa que para nós, por exemplo, é importante. Nós temos informações muito sensíveis. Como você faz com um cara que entra, vai ter acesso a uma informação ultra sensível de uma companhia e vai sair onde ele vai, porque vai fazer essa informação. Ele assina um contrato, enfim. Tu coloca um pendrive, sai com o fichier e tudo. Então, realmente o assunto tem país que obriga por lei, hoje, onde meio, desculpa, eu faço parte dessa faixa etária, como os três. Não, ainda não chegou. Não, quase, menos, não cheguei, mas quase. Mas tem país que, como outros perfis, estão obrigando as empresas a ter um mínimo de funcionário de uma certa idade para esforçar um pouco a barra até acabar sendo uma coisa meio natural dentro das companhias. Tem dois temas. Tem um tema, e a gente volta na especialização. O executivo sênior é o melhor especialista de situação que existe. Mas uma vez, se você puxa situações extremas, neurocirurgião, cirurgia do coração, os melhores são 50 para mais. Repetição. Especialista da situação, pilotos de caça, os caras não têm 20 anos, os caras estão na astronauta, astronauta, essas situações extremas. E nós precisamos de líderes de impacto para resolver situações extremas em contexto de crise. Eu, 50 a mais, que são especialistas em situações, eu já fiz 3 CMN, fusões, integrações interculturais, já abria 10 fábricas, já resolvi tantos problemas. O cara é especialista de situação. Essa aqui é uma nova profissão que está chegando, que chama Open Talent, que são senhores, e que vem justamente completar os especialistas da marca no mercado de especialista de situação. Uma nova profissão que está abrindo entre o CLT, com treinamentos, headhunters, especialista da marca, especialista de situação, organizações flexíveis e consultoria. Né? Por isso que essa profissão é uma profissão que está crescendo a uns 20% por ano, que tem um potencial de uns 3 bilhões aqui na região, no Brasil.
Segundo, tem outro fator que você falou, que é a programação mental. Isso foi interessante, porque se usa o velho, se usa Idoso. idoso. Veio idoso, você falou? Eu falei que só tem velho no LinkedIn. E aí, Tiram proporção. isso é muito importante, é como a gente programa a nossa cabeça. Porque, de fato, o que a gente pensa, a gente sente. O que a gente sente, a gente desenvolve. Tá? Tem que tomar. Então, o cara é sênior, né? E nós tivemos essa conversa, eu fui numa reunião da Global, em Estocolmo. E a tia na sala, a gente estava fazendo um brainstorm. Tinha o americano, tem cara de 30, que tem 50 anos. Tinha eu, que tem cara de 60, que tem 52. E tinha um francês. E a gente estava conversando de um shaping, sei lá, a gente estava fazendo uma reflexão de marketing, shaping the future. E a gente falou da shaping de fazer surf, né? E a gente começou, poxa, eu vou fazer surf, eu faço surf, o americano eu. Poxa, eu ando de moto, tudo isso. E aí veio o francês, que tinha a nossa idade. Eu quero falar, não, mas eu não tenho mais a idade. Cara, olha só, aqui está falando com os americanos, que seja norte ou sul. A gente está iniciando, a gente está fazendo boxe, a gente vai fazer bike, bicicleta, surf. A programação na Europa. E já não tenho mais a idade. Isso contínua, fala isso todo dia. Acorda assim, já não tenho mais a idade. Eu vou desenvolver dores. Eu vou adoecer. Não sei se de fato acontece, tá? Você morre. Acontece. Você cria o que você pensa. Então tem que... Óbvio, a gente tem um limite. Tem uma programação de 120 anos, muito curto. Mas a gente dá para prolongar muito. 50 anos, hoje é novo. É novo. E olha o que o cara, um CEO de uma integração, 74. Ela tem mais saúde do que é tudo na cabeça. E, óbvio que não, também tem ambiente. Mas o cara está saudável, ele é muito saudável. Tem mais. Só que tem 100. Ele é brasileiro? Brasileiro. Eu vou contribuir do jeito que me ocupa, que é a proposta de valor e o retorno econômico, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que esse mundo de resiliência ele está composto por diversidade. Então, um dos fatores essencial justamente para poder abraçar essa diversidade de situação que a gente tem na crise, que se amplia, que não é diversidade de pessoas. Aliás, serendipidade é a faculdade justamente de tomar contato com matérias e conhecimento que são opostos aos naturais nossos, que são opostos aos nossos currículos. E viver com a perplexidade de no primeiro abordagem, não entender. Daí gera as conexões que criam novas formas de fazer, novas formas de aprender, novas... Então, a diversidade é um pilar essencial da resiliência. A resiliência vai ter dentro do que a gente vai precisar fazer. Segundo, na pergunta está já claro uma inversão prevista da pirâmide de idade no Brasil. Cara, é um mercado enorme, como um mercado enorme na Europa, como um mercado enorme nos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu era responsável de pesquisa na BIC, eu deixava de pesquisar em cima de 45 anos. Eu tenho 47, eu estou fora da pesquisa. Por quê? Porque a gente tinha uma juvenite, né? A gente tinha um tropismo sobre jovem, porque a gente acha que por ter audiência no Instagram, eles estão governando. A realidade não é isso. Eles não são o único consumidor. E os senhores, você precisa de senhor para fazer propósito de valor para senhores. Não dá para o estagiário no Instagram fazer. Legal. Muito obrigado por vocês terem vocês. Muito obrigada. Obrigado a quem assistiu online e até uma próxima com o próximo evento. Obrigado.